A paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês aqui, mais um fim de semana que o Senhor Jesus tem nos dado, viu, de saúde, né, para estarmos aqui todos os fins de semana. Bom, aqui estão alguns anúncios do Ministério Unicristo. Nós temos aqui, tá, uma air fryer, todas essas bênçãos, né, essas doações foram doadas por pessoas amigas. Então, tudo isso junto vai ser entregue no próximo fim de semana ao Instituto Geozeba. Bom, é uma air fryer, é uma caixa com bíblias, doações de roupas de crianças e para pessoas de qualquer idade. Ou seja, doações em geral, todas as doações, tá? Irão próximo para o fim de semana. Nós aceitamos doações de roupas, de 1 quilo de alimento, de arroz, de feijão, de farinha de trigo, de açúcar, de fubá, né? 1 quilo, se você puder 1 quilo só, amém. Se você puder doar 2 quilos, amém. Se você puder doar uma cesta básica, amém, né? Porque vai tudo para nesse fim de semana, essas doações que já estão aqui vão ao Instituto Geozeba. Existem vários parceiros, às vezes vão para o Instituto da Criança com Câncer, tá? Então, essas doações são divididas um pouco para cada lugar. Vamos orar para o início do nosso culto de domingo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta semana. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Olha, Pai, para cada ouvinte que está aqui conosco nesta hora, Pai. Abençoa, Senhor, cada um deles, de suas famílias, da sua parentela, Pai. Abençoa, resolva seus problemas, Senhor Jesus, supre a necessidade de cada um, através de abertura de portas de trabalho, Pai, através de saúde, Pai, que sem saúde, sem portas abertas, a pessoa não pode trabalhar. Então, Pai, dá-lhes condições para que todos possam trabalhar, para adquirir a sua alimentação, todo o seu sustento de forma honesta, Pai. É a melhor forma que tem para a pessoa andar de cabeça erguida perante todos e perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por todas as coisas. Continua conosco neste culto de domingo, em nome de Jesus. Agora nós vamos chamar o pastor João Ricardo. Pastor João Ricardo, nesta tarde conosco. Obrigado. Boa tarde a você que está aí do outro lado. É um prazer estar falando com você aqui hoje, meus irmãos. Poxa, que bênção é isso, né? Da gente receber as coisas, né? As doações e estarmos sendo bênção, a mão de bênção que vocês estão nos ajudando, né? Glória a Deus. Deus abençoa vocês e as pessoas vão doando para a gente e a gente vai também doando para aqueles que estão passando por momentos difíceis, né? Estão, enfim, desalentados de alguma maneira, e a gente vai tentando de uma forma ou de outra e ajudando essas pessoas, né? Isso é muito importante, né? Amigos, irmãos, irmãs, amigo, amiga, né? Hoje eu queria falar uma coisa bem séria, né? Gostaria de falar o seguinte. Dessa semana, eu conheci uma senhora, uma irmã em Cristo, tá? Que está aposentada, então, por quanto ela tem como sobreviver. Ela mora hoje com a mãe também recebe a sua pensão, e as duas ali se ajudam, né?
Mas uma coisa que eu entendi, eu observei na atitude dela, é que ela frequenta outra instituição e isso não é problema para nós. Se você não puder, não tiver como chegar aqui em Braz de Pina, né? Rua Graúna 224, chegar aqui, vá numa instituição perto da sua casa, vai aceitar Jesus, vai ouvir a palavra de Deus lá nessa instituição. Isso não é problema para nós, né? Ela frequenta uma outra instituição, né? E com toda a sinceridade que crê em Jesus. Mas o que acontece? Não quero fazer juízo de valor, né? Mas, no entanto, existem alguns casos como dessa irmã em Cristo, né? É evidente que eu não quero falar um caso desse, né? Dessa irmã. Ela passou por um período na vida dela muito difícil. Qual é o problema dela? O grande problema dela, ela hoje não consegue trabalhar, né? Porque ela está passando aí ela é diagnosticada com depressão. A depressão, meus irmãos, é um negócio muito sério. E a gente sabe, né? Informação aqui e ali, de médicos, de algumas pessoas, e a gente vai lendo aqui e ali, que muitas vezes a depressão é uma condição cerebral. Falta algumas enzimas, né? Falta algumas vitaminas, né? Que tornam a pessoa depressiva, a pessoa fica depressiva. Mas também tem aquelas pessoas que têm a tendência a ser depressiva, né? Essa pessoa era uma senhora que era casada, né? Ela era casada com seu marido, naturalmente, né? Tinha sua família, tinha seu negócio, né? Tinha sua rotina, sua casa, fazia tudo direitinho como a família normalmente faz, né? Ela trabalhava, ajudava o marido e tal. E um belo dia, o marido dela chegou para ela: ó, não quero mais viver contigo. Não quero mais viver contigo e não é por aí. Não quero mais viver. Bom, o que aconteceu? Ela se viu desvalida, viu lá, a casa era da família do marido dela, né? Aí, como ele não queria mais viver com ela, o negócio dela, que também era meio que na casa ele também, ela era cabeleireira, né? Ela deixou de trabalhar com isso, entrou em depressão, não faz mais nada. E aí o que aconteceu? Ela ficou desvalida, gente. Aí entrou em depressão total, né? E hoje vive com a mãe dela. E por causa disso, hoje, agora, nesse momento, eu vou, antes de continuar essa história, eu vou pedir para os irmãos pegar a sua Bíblia, né? E colocar lá em Gênesis. Ah, Ricardo, o que vai ter isso aí a ver com o que você está falando? Né? O que é que você está falando? Gênesis 19, né? Gênesis 19. Vamos lá. Então diz assim, ó: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Em algumas traduções diz: passaremos a noite na praça, né? E porfiou com ele muito. Porfiou quer dizer, ele insistiu, né? Poxa, fica aqui e tal. E vieram com ele, e entraram em sua casa,
e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se lhe deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vó-las trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, estes indivíduos veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo? Agora te farei mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram a entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? O teu genro e teus filhos e as tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegavam pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares de toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que apanhe este mal e eu morra. E eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou a cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou na cidade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo no Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores aquela cidade, e o que nascia na terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Paramos aí. Eu preferi ler até aqui, desde o início, porque para que vocês entendam o enredo da história. Porque se eu fosse ler só que a mulher de Ló que fora convertida numa estátua de sal, ninguém ia entender nada, né? Então é isso. Eu fiz uma comparação. Todos nós sofremos decepções na vida. Todos nós passamos por dificuldades na vida. Todos nós, muitas vezes, somos traídos por aquelas pessoas que estão mais perto, pelo companheiro do trabalho, né? Por um desemprego, por uma deslealdade de um colega de trabalho, né? Pelo companheiro de uma vida que nós imaginávamos que seria até o fim. Então vamos lá, vamos ler a palavra aqui e por que ela voltou-se para a cidade. Vamos discutir um pouco sobre isso, né? A mulher de Ló ignora a instrução do anjo de não olhar para trás no verso 17, e é transformada em sal, tragada talvez na matéria ardente que chovia como lava vinda do céu. Preste atenção. Primeira coisa que ela fez foi não obedecer a Deus, não prestar atenção no que Deus dizia. Aí você fala assim: mas pastor Ricardo, por que você começou com aquela história daquela menina, daquela senhora, daquela irmã? Essa história pode ser, a história dessa irmã pode ser a sua, pode ser a história de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, né, que o parceiro resolveu não viver mais com ele, ou a parceira não resolveu mais viver com ele, e o parceiro não viveu mais viver com ela. Não sei qual é a sua história, mas o que eu quero dizer para você é que essa moça, ela está tal qual a mulher de Ló. Ela está como uma estátua de sal no templo. Aí você fala assim: há quanto tempo ela está nessa condição? Fala: por que você não sai? Você não confia em Jesus? Você não frequenta a igreja? Você não acredita no poder de Jesus? Eu acredito, mas eu não consigo. Ela está tal qual a mulher de Ló, parada, estatelada, firme, como se fosse uma estátua de sal. Ah, claro, ela anda para lá, anda para cá, vai até a igreja, volta, não sei o quê, mas aonde está a cabeça dela? Está lá aonde ela tinha um salão, está lá onde ela tinha o marido dela, com que ela vivia o marido, está lá na casa que era da sogra. Ela está parada no tempo, ela ainda está lá. Meu amigo, minha amiga, você não pode viver assim. Você tem que olhar para frente. Você já imaginou se Deus deixasse o povo de Israel, né, ficar parado na frente do Mar Vermelho? Ele abria e a pessoa não... o que ele falou? Diga ao povo que marche, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar sem ação. Busque a força em Jesus, busque a força em Deus. Você não confia nele? Não pode falar: eu não consigo. Porque tem uma frase que muita gente fala, mas tem que fazer. Tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente tem que dar o passo. Deus não vai fazer pela gente aquilo que a gente pode fazer por nós. E olhar para trás. O verso indica que ela se demorou fixando o olhar no mundo que amava
e não um mero olhar, né, curioso. E vamos ver, olhou e vou seguir na frente, não quero nem saber o que está acontecendo. Não, mas chegou lá, olhou com pesar, puxa, a minha casa, puxa, as minhas coisas, puxa, os meus vizinhos. Deve ter sido esse olhar que ela fez. Por isso que ela foi transformada numa estátua de sal. E às vezes a pessoa emocionalmente se transforma numa estátua de sal. A mulher de Ló estava muito ligada a Sodoma para seguir o chamado da graça de Deus, né? Nas encostas do vale, o retorno de Cristo, né, será tão repentino para julgar o mundo quanto a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem ficar olhando para trás, não olhar para Jesus, meu amigo, minha amiga, o que será? Né? Perderá as coisas desse mundo e também perderá o do mundo próximo. É isso que ocorre. Não tem meio termo. Vai perder os dois por ficar como Sara, olhando para trás. O quanto você quer voltar a seu mundo que já perdeu no passado, né? Quando se fica preso no passado em sua mente, é como se você se tornasse uma estátua de sal. Você quer continuar como uma estátua de sal? Nós sabemos que a depressão é consequência de, como eu disse anteriormente, de várias coisas. Falta de algumas vitaminas, de algumas enzimas, né? De um tratamento psicológico, de uma orientação psicológica, psiquiátrica. Aí muitas vezes a gente precisa se esforçar para curar essa depressão. A gente precisa dar um passo a mais, confiar em Jesus. Se os soldados, na época em que eles tinham que lutar por Israel, ficassem, será que eu vou? Será que eu vou? Eles seriam sempre destruídos, por mais que Deus quisesse ajudá-los. Eles tinham que ir em frente. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua. Assim como Sodoma, os ímpios são alertados e abandonarem a sua iniquidade por meio do exemplo da mulher do justo Ló. Os justos são alertados e não abandonarem a sua justiça. Ou seja, você viu, os genros de Ló caçoaram de Ló. Que nada. Bom, se eles iam casar, depreende-se que eles tinham alguma coisa boa para se casarem com as filhas de Ló, né? Mas não. Você vê que isso é repetido na Bíblia o tempo todo. Deus manda profeta, Deus manda pastor, Deus manda tudo quanto é aviso, de tudo quanto é maneira. Mas a pessoa, não, igual na época de Noé, ninguém acreditou nele. Ela olhou para trás, por trás dele, e assim desobedeceu uma ordem expressa. Provavelmente a mulher de Ló ansiava por sua casa e seus bens em Sodoma, relutando em deixá-los. Essa irmã está olhando para trás, né? Como quem diz, puxa, será que o que eu fiz de errado? Como será? Será que eu posso voltar? Tenho chance? Há 16 anos ela parou no tempo. Espiritualmente ela é uma estátua de sal. O ato de olhar para trás evidencia uma alienação, a voltar por isso.
o Salvador a utiliza para alertar contra a apostasia de nossa profissão de fé cristã. Todos nós renunciamos ao mundo e à carne e voltamos nosso rosto para o céu. Estamos na campina, em provação, estaremos em risco se voltarmos aos nossos interesses que professamos ter abandonado, uma vez que é perigoso olhar para trás. Avancemos sempre para frente. A gente precisa ter a noção de que o que a gente está fazendo é pregar e andar para frente, não olhar para trás. E eu tive isso, eu tive aquilo, eu trabalhei em tal lugar. Aquilo é a sua história, é verdade. Mas agora, daqui para frente, você tem que encarar e ir em frente. E como diz lá em Filipenses, meus amigos, tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo não, tá bom? Não sou eu que estou dizendo. É em Filipenses 13:14, tá assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vá firme, confie em Jesus, vá com passos firmes, a certeza que você vai ter a vitória. Não fique como espiritualmente uma estátua de sal, olhando para trás aquilo que perdeu. O que perdeu, o que você vai fazer agora? Vamos conquistar. Ah, roubaram minha moto. Meu amigo, trabalha de novo, ele vai ter o galardão dele. Você vai ter o seu, você consegue outra moto, um carro de luxo, quem sabe, não é? Ah, eu perdi o emprego. Olha, muitas vezes Deus fecha essa porta e abre uma melhor para você. É isso que eu quero dizer para você. Mas não fique derrotado, olhando para trás por 15, 16, 20, 50 anos. É isso que eu quero dizer para você hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar falando com você isso. E que eu espero sinceramente que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração com esta palavra.